Vamos estudar agora a lei da gravitação universal de Newton. Newton explicou as leis dos movimentos dos planetas por uma hipótese aplicável à universalidade dos casos, desde a atração dos planetas até atrações moleculares dos corpos. Estudando o movimento da Lua, ele concluiu que a força que a mantém em órbita é do mesmo tipo da força que a Terra exerce sobre um corpo colocado nas suas proximidades. Chamou essas forças de gravitacionais e enunciou a lei da gravitação universal. Bom, tem aquela história aí de que Newton estava sentado embaixo de uma árvore e caiu uma maçã na cabeça dele e ficou questionando por que aquela maçã caiu. Por que ela não ficou lá em cima? Ou por que ela não teria subido? Tá? Então, intuitivamente, a gente sabe que os corpos caem, mas ele ficou questionando isso. Por que os corpos caem? E aí, então, fazendo uma experiência com uma balança de torção, tá, que vocês vão entender isso em estática, o que seria uma balança de torção, ele chegou à conclusão que a matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e inversa do quadrado da distância. Vamos ver como matematicamente isso funciona. Esquematicamente, teremos. Você tem um esquema aí, tá vendo? É a Terra atraindo a Lua. Ou a Lua atraindo a Terra. Tem que ficar muito claro o seguinte, que do mesmo jeito que a Terra atrai a Lua vai atrair a Terra. São forças de ação e reação, terceira lei de Newton. Tá? Essas forças têm a mesma intensidade e direção, porém, sentidos contrários. Já caiu, por exemplo, em vestibular, questões assim, né, mostrando a Terra atraindo a Lua com uma força pequena aqui, e a Lua atraindo a Terra com uma força grande, ou vice-versa. Tá? Você sabe que isso aí é errado. Como é a terceira lei de Newton, ação e reação, a mesma intensidade que a Terra faz na Lua, a Lua exerce na Terra. Tá? Então, pelo enunciado de Newton, olha só, a força de atração gravitacional entre os dois corpos é diretamente proporcional ao produto das massas, tá? E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então você vai pegar aqui, olha, é a distância entre o centro de massa da Terra e o centro de massa da Lua. Tá? Na verdade, o raio da Terra e o raio da Lua, próxima distância entre os dois, é insignificante. Mas você estaria pegando essas forças sempre em relação ao centro de massa dos dois planetas. E vai existir também essa constante de gravitação universal, que na verdade é uma constante de proporcionalidade. Vamos ver aí. Nessa equação, G é a constante de gravitação universal, ou constante de proporcionalidade entre F e massa vezes massa por distância ao quadrado. E seu valor é aproximadamente 6,7 vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Olha bem, 6,7, inclusive aqui está um valor aproximado, tá? O valor mais preciso é 6,67 vezes 10 a menos 11. Tá? Mas não a gente arredonda assim para ficar mais fácil para os cálculos. Tá? M, massa do corpo 1, M menor, massa do corpo 2, D, a distância entre os centros de massa aqui. Tá bom? Bom, essa unidade aqui, ó, Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado, vem na verdade daqui, ó, a força é dada em Newton. Se você pegar aqui metro ao quadrado, vai dar metro quadrado, né? A distância no sistema internacional. Tá? Metro elevado ao quadrado, metro quadrado. Passando para cá, multiplicando, vai dar Newton vezes metro quadrado. Newton vezes metro quadrado. Massa vezes massa no sistema internacional, quilograma vezes quilograma, quilograma ao quadrado. Se você passar para cá dividindo, vai ficar dividido por quilograma ao quadrado. Como a constante de gravitação universal possui um valor muito pequeno, para que a força gravitacional seja considerável, é preciso que uma das massas seja muito grande. Essa é a razão pela qual a força de atração que prevalece entre os corpos próximos à superfície da Terra seja a força peso aplicada pela Terra, pois a massa da Terra é sempre muito maior que a de qualquer corpo próximo a ela.
Assim, a constante de gravitação universal não depende do meio, nem do tipo ou do movimento das partículas. Bom, para você entender melhor isso aí, vamos a um exemplo. Suponha dois garotos, um próximo do outro, tá? Sendo que um é magro e o outro mais gordinho. Tá? Vamos supor que o primeiro garoto tem uma massa de 60 quilos e o mais gordinho aí uma massa de 90 quilos. E que eles estejam separados de 1 metro um do outro. Ok? Vamos calcular aí a intensidade da força de interação entre os dois. Olha, vai existir uma força de interação entre os dois, tá? De mesma intensidade e direção, porém em sentidos contrários. Quer dizer, eles estão se atraindo mutuamente, tá? Sendo que a intensidade da força F é igual à intensidade da força F'. Em módulo, o módulo de F é igual ao módulo de F'. Se nós usarmos a fórmula da gravitação universal, nós vamos calcular então a força de interação entre os dois. Olha bem, 6,7 vezes 10 a menos 11 é a constante de gravitação universal. Massa do garoto 1, 60, massa do garoto 2, 90. A distância entre eles elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado. Tá? Estou trabalhando no sistema internacional. Fazendo esses cálculos aí, você vai achar que a força de interação entre os dois é de 0,000003618 newton. Observe que é uma força insignificante. Por isso que você não sente essa força de atração quando você está próximo a outras pessoas. Essa força ela existe, mas ela é tão pequena que nós não percebemos. Agora vamos supor, tá, que em vez de pegar um garoto e a força com o gordinho, no lugar desse garoto aqui eu vou colocar o planeta Terra. É a Terra atraindo o gordinho agora. Tá? Então nós temos aqui a massa da Terra, 5,97 vezes 10 elevado a 24 quilos. A massa do gordinho é a mesma, 90 quilos. Tá? E que distância que esse gordinho vai dar da Terra? Tá? Vamos supor que esse gordinho esteja na superfície da Terra. Então eu vou pegar o raio da Terra, que é 6,37 vezes 10 elevado a 6 metros. Afinal de contas, eu tenho que pegar, né, a distância entre o gordinho, que vai estar aqui na superfície da Terra, e o centro de massa da Terra. Então, eu vou estar pegando aí o raio da Terra, supondo que o centro de massa esteja no centro da Terra. Bom, vamos calcular a força, então. Usando a fórmula da força de gravitação universal, nós teremos constante de gravitação universal 6,7 vezes 10 a menos 11, lembre-se que esse valor aqui está arredondado. A massa da Terra, 5,97 vezes 10 a 24 quilos, que multiplica a massa do garoto mais gordo, que é 90 quilos, dividido pela distância elevada ao quadrado. Era a distância, né, que seria o raio da Terra, 6,37 vezes 10 elevado a 6, isso elevado ao quadrado. Você fazendo esses cálculos, tá? Eleva isso aqui ao quadrado, multiplica tudo aqui, você vai ter o seguinte, que essa força é aproximadamente 887 newtons. Olha, eu estou colocando aqui aproximado, porque nós temos aqui também uma aproximação aqui, tá? 887 newtons, que é quase 900 newtons. Se você fosse adotar a gravidade 10, né? Força, né? 90 vezes a gravidade 10 daria um peso de 900 newtons. Tá? Então vamos lá, a gravidade na verdade é 9,8. Se você fosse calcular o peso aqui do garoto gordo, você estaria mais próximo de 887 newtons. Tá? Então tem que levar em conta que nós temos aqui algumas aproximações. Tá? Conclusão. A força que a Terra atrai o gordinho, na verdade, vai ser o peso do gordo. Tá? Então, a força que a Terra te atrai vai ser, na verdade, o seu peso. Peso é a força de atração com que a Terra atrai os corpos.
ok? Então você vai ter que ligar aí que na verdade é a mesma coisa, o seu peso ou a força de interação gravitacional, elas irão coincidir. Vamos a um exercício de aprendizagem aí, então um exercício prático que normalmente é explorado em vestibulares. Dois corpos de massas M1 e M2 estão separados por uma distância d e interagem entre si com uma força gravitacional F. Se duplicarmos o valor de M1 e reduzirmos a distância entre os corpos pela metade, a nova força de interação gravitacional entre eles, em função de F, será... Bom, aí nós temos aqui, né, F sobre 8, F sobre 4, 4F, 8F. Observe que o que nós iremos fazer com uma massa? Nós iremos duplicar a massa, uma das massas, e vamos reduzir a metade da distância entre esses dois corpos. Então, inicialmente, esses dois corpos, você utilizando a equação da gravitação, né, universal, o que nós teremos? Olha, inicialmente a força é dada por constante de gravitação universal vezes o produto das massas dividido pela distância elevado ao quadrado. Ok? O que nós vamos fazer aí? Nós iremos dobrar a massa M1. Tá? Então a nova força de gravitação universal vai ser G, constante de gravitação universal. Dobrando a massa M1, nós teremos 2 vezes M1, vezes M2, que a massa M2 continua sendo a mesma, só que a distância aqui ela vai ser reduzida à metade. Reduzindo a distância à metade, elevando ao quadrado, nós teremos então essa equação para F', que será a nova força. Fazendo os cálculos aqui, o que nós vamos ter? Olha, G repete o numerador, distância sobre 2 elevado ao quadrado vai dar distância ao quadrado dividido por 4. Para resolver isso aqui, nós não multiplicamos invertido? Vamos passar o 4 multiplicando aqui no numerador. Então nós passaremos a ter F' igual a G, 4 vezes 2, 8, M1, M2 pela distância ao quadrado. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu não posso colocar esse 8 aqui na frente. Tá? É só para você comparar com a equação que nós tínhamos inicialmente. Tá? No início, massa M1 atraía a massa M2 por essa equação. Quando você dobra a massa e divide a metade da distância, você chega nessa nova equação aqui. Comparando as duas, observe que F' será 8 vezes maior que F. Então a resposta vai ser letra D de dado. Campo gravitacional. Em torno da Terra há uma região denominada de campo gravitacional. Todos os corpos lá colocados sofrem a influência que se apresenta em forma de uma força. Essa força é o peso do corpo que já foi definido em dinâmica. Então, o que significa isso? Olha, em volta da Terra terá uma região de espaço onde você colocando qualquer corpo nessa região vai ser atraído para a Terra. Ok? Então, essa região faz parte do campo gravitacional da Terra. Quanto mais distante, tá, menor vai ser essa força de interação, menor vai ser o peso do corpo, como nós já vimos aí, o peso do corpo é devido à interação gravitacional. Então, todo o corpo terá um campo gravitacional em volta de si. Tá? Quanto maior a massa do corpo, maior vai ser esse campo gravitacional. Aceleração da gravidade. Qualquer corpo de massa m colocado a uma altura h da superfície da Terra é atraído pelo campo gravitacional da Terra para o centro da mesma por uma força F. Como essa força é o próprio peso do corpo, nós teremos a força é igual ao peso do corpo. Mas essa força, né, gente, não é aquela força de interação gravitacional, é a força gravitacional. Então, substituindo,
A força gravitacional, né, dada por G, massa do corpo maior, massa do corpo menor. Olha, eu estou colocando aqui o corpo maior como a Terra, o corpo menor, a força é da massa de prova. Tá? E a distância entre eles é elevada ao quadrado. Observe que essa distância aqui é o raio do planeta mais a altura que o corpo se encontra, vezes a massa do corpo de prova, que vai ser igual ao peso do corpo, que é a massa do corpo de prova, vezes a gravidade. Bom, massa com massa aqui vai simplificar, né? E aí então nós teremos a gravidade do planeta, que é dado pela constante de gravitação universal, massa do planeta, dividido pela distância elevada ao quadrado. Então é a distância em relação ao centro de massa aí. Observe que essa distância então vai ser o raio da Terra mais a distância que o corpo estará da superfície da Terra. Tá? Nessa expressão, D expressa a distância de um ponto externo até o centro do planeta de massa m. Ou seja, a distância é o r mais a altura aqui. Ó. O campo gravitacional num ponto qualquer depende somente da posição do ponto considerado e da massa m do corpo que gera o campo, ou seja, é uma característica do local e não do corpo de prova utilizado. Não vai depender da massa do corpo. Tá vendo? O corpo de prova aqui, olha, a massa você simplificou aqui. Depende apenas da massa do corpo que está gerando esse campo gravitacional aí. Dizemos então do corpo maior, né? Por exemplo, vamos calcular a aceleração da gravidade na superfície da Terra. São dados: o raio da Terra, 6.400 quilômetros, né? Observa bem que o raio aqui está em quilômetro. E a gente tem que ter cuidado, porque nós vamos estar trabalhando aqui no sistema internacional. Tá? Olha a constante de gravitação universal aqui, ela está toda no sistema internacional. A massa da Terra dá 6 vezes 10 elevado a 24 quilos, que já está no sistema internacional, e a constante de gravitação universal, né, 6,67 vezes 10 a menos 11, tudo aqui no sistema internacional. Newton, metro quadrado por quilo ao quadrado. Tá? Para solucionar isso aí, vamos pegar a fórmula, né? A gravidade, a constante de gravitação universal, vezes a massa da Terra, dividido pela distância em relação ao centro de massa da Terra. Né? Então você vai pegar em relação ao centro da Terra. Ok? Como nós estamos na superfície da Terra, vai ser aqui então um raio da Terra. Ok? Então a gravidade, olha, substituindo, constante de gravitação universal, 6,67 vezes 10 a menos 11, repetir as unidades que já estão no sistema internacional, vezes a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 quilos, 6 vezes 10 a 24 quilos, dividido pela distância ao quadrado, ou pelo raio da Terra ao quadrado. O raio da Terra, 6,4 vezes 10 a 3 quilômetros. Passando para metros, você tem que multiplicar por 1000. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3, né? Vai dar 10 elevado a 6. Então, 6,4 vezes 10 elevado a 6, isso elevado ao quadrado. Olha, fazendo os cálculos aqui, você vai chegar a um número próximo de 9,8. Então, aproximadamente 9,8. Eu repeti as unidades aqui, tá? Só para você acompanhar, para você ver que a aceleração não é metro por segundo ao quadrado. Olha, vai simplificar aqui, olha, metro quadrado, você tem aqui, ó, com metro quadrado aqui, vai simplificar. Tá? Aqui, ó, quilo vezes quilo, quilo ao quadrado, dividido por quilo ao quadrado, também simplifica. O que vai sobrar? Metro por segundo ao quadrado. Então a gravidade próxima da superfície da Terra aí é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? À medida que você vai subindo uma montanha, né, você vai afastando do centro da Terra, vai aumentando essa distância, vai aumentando o denominador. Né? Isso vai fazer com que a aceleração da gravidade diminua. Não é? Porque vai depender da massa do planeta e da distância que você está em relação ao centro de massa do planeta. Então, quanto mais alto, né? Quanto maior a altitude que você tiver, né, em relação ao centro da Terra, né, ou em relação à superfície, né,
que vai ser praticamente a mesma coisa, se você pegar em relação à superfície, quanto mais alto você tiver, tá? Menor vai ser a aceleração da gravidade. Tá? E essa fórmula, gente, serve para qualquer planeta. Tá? A constante de gravitação universal, tá? Essa é uma constante. A massa, quiser, por exemplo, calcular qual é a gravidade na superfície de Marte, você teria que substituir aqui a massa de Marte e o raio de Marte aqui, para chegar à fórmula não, o valor da aceleração da gravidade na superfície de Marte. Só uma observação, tá, que eu deixei passar aqui. Olha, esse quilograma metro por segundo ao quadrado, tá vendo que apareceu aqui? É o Newton. Newton é massa vezes aceleração, né? A massa é dada em quilo, a aceleração metro por segundo ao quadrado. Então, olha, o Newton passou para quilo, metro por segundo ao quadrado. Tá? Por isso que apareceu esse termo aqui, né? Eu esqueci de comentar. Bom, continuando o estudo da aceleração da gravidade, olha, nós temos uma curiosidade aqui, tá? Isso é bem interessante. Para pontos a uma distância d do centro da Terra, o campo gravitacional irá variar linearmente com a distância, a medida a partir do seu centro, tá? Ela é medida a partir do centro, ou seja, o que nós teremos nesse diagrama aqui, olha. Tá? Ela varia linearmente a partir do seu centro até a superfície. Tá? Eu estou colocando um corpo oval aqui, mas eu estou pegando o centro de massa dele. Imagina como se aqui fosse a Terra, tá? E o centro de massa estaria no centro da Terra aí. Acontece que você dentro da Terra, à medida que você vai vindo para a superfície, a aceleração da gravidade vai aumentando linearmente. Isso acontece por quê? Quando você penetra aqui na Terra, tá, no corpo, o que acontece? Você vai ter massa atraindo para o centro e massa atraindo para fora. Então aqui nesse ponto, por exemplo, você tem mais ou menos a mesma quantidade de massa atraindo para o centro, aqui massa atraindo para fora, aqui, mas você tem essas massas para o lado. Então vai te dar uma aceleração da gravidade resultante, uma força resultante. Já no centro de massa do planeta, como você está no centro de massa, a força gravitacional das massas ao redor vão se anular. Tá? Você tem força atraindo para cá, força atraindo para cá, para cá, para cá. Essas forças vão se anular, né, te dando uma força resultante nula, zero. Então quem estiver aqui no centro da Terra, se você conseguisse até o centro da Terra numa cápsula, você estaria flutuando dentro dessa cápsula aqui no centro da Terra, devido à ausência de gravidade no centro. Tá? Agora, então você vai indo para o exterior da Terra, né? Você vai diminuindo cada vez mais a quantidade de massa aqui fora e vai aumentando a quantidade de massa lá dentro, até você chegar no raio da Terra, do planeta. Tá? Quando você chega no raio do planeta, você agora está do lado de fora do planeta. A partir dali, à medida que você distancia do planeta, a aceleração da gravidade é dada pela constante de gravitação universal vezes a massa do planeta dividido pela distância elevada ao quadrado. Então, à medida que você vai subindo ou vai distanciando do planeta, essa força vai diminuindo no inverso da distância elevada ao quadrado. Então, a aceleração da gravidade vai diminuir no inverso da distância ao quadrado. Então, olha só, na superfície do planeta, a aceleração da gravidade estou chamando de G0. Se você dobra a altura, ou seja, você chega numa altura que é igual ao raio do planeta, 2R, tá vendo? Você dobra o raio. O que vai acontecer? Dobrando o raio no denominador, o denominador é elevado ao quadrado, a gravidade vai ficar 4 vezes menor. Ó. Se você triplica o raio com relação à altura, né? Você chega numa altura 2 vezes maior do que o raio. Tem que pegar aqui a distância total em relação ao centro de massa. Então, se você triplica o raio, como no denominador é elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 9. A gravidade vai ficar 9 vezes menor. Tá vendo? Então, assim, a partir da superfície do planeta, vale aquela equação. G m pela distância ao quadrado. Mas no interior do planeta, a coisa funciona diferente. Porque à medida que você vai penetrando no planeta, você passa a ter massa em cima da sua cabeça, tá? Que está te atraindo para fora do planeta. Tá bom? Satélites em órbitas circulares. Consideremos um satélite de massa m em órbita de um planeta de massa m grande. Tá? Vamos supor aqui a Terra
e um satélite em órbita da Terra. Quem mantém o satélite nessa órbita circular é a força-peso, você sabe disso. Só que a força-peso é a mesma força de interação gravitacional entre a Terra e o corpo, não é? Que é a da gravitação universal de Newton, a lei da gravitação universal de Newton. E, ao mesmo tempo, é a força centrípeta que mantém esse corpo em órbita da Terra. Então, se eu fosse montar aqui as forças, né, e a velocidade, eu estaria representando a velocidade tangente à trajetória e, para o centro, a aceleração centrípeta, que mantém esse corpo, não, o satélite, em órbita da Terra. Tá, olha, eu vou pegar aqui essa distância em relação ao centro de massa da Terra. Essa distância aqui é igual ao raio da Terra mais a altura que o satélite está em relação ao planeta aí. Bom, força centrípeta, né? Massa vezes aceleração centrípeta. Vamos substituir aqui, ó. Massa vezes aceleração centrípeta é igual a força de gravitação universal. Tá? Como massa do satélite com massa do satélite, você pode simplificar aqui, olha. E a aceleração centrípeta não é dada por velocidade ao quadrado dividido pela distância? Olha, a distância aqui, se você passar a distância multiplicando, a distância vai simplificar com a distância ao quadrado aqui. Você continua tendo distância aqui, né? E a velocidade vai ser a raiz quadrada desse termo aqui, ó. Velocidade, então, será raiz quadrada de gm pela distância. Ok? Olha, eu não sou muito de decorar, né? Eu já comentei isso, eu não decoro essas fórmulas, às vezes eu preciso do problema, eu acabo tendo que demonstrar. Você vê que a demonstração é simples. A partir do momento que você sabe o que é uma força centrípeta, tá? Sabe a força de interação gravitacional, você demonstra a fórmula da velocidade facilmente. Tá? Então a velocidade da órbita é a raiz quadrada de gm sobre d. Lembrando-se que esse d é o raio do planeta mais a altura do satélite, né? Que é o d total aqui. Ok? Então olha só que coisa curiosa. Para cada órbita você vai ter uma velocidade diferente. Porque a massa do planeta aqui, olha, não altera. Observe que você não depende da massa do satélite. A massa do planeta não altera. A constante de gravitação universal não altera. O que vai alterar é a altura do satélite. Então, quando você tem que colocar o satélite numa certa altura, você tem que colocar ele naquela altura, na velocidade da órbita dele. Tá? E aí, então, ele vai se manter naquela órbita. Por quê? A aceleração centrípeta vai coincidir com a aceleração que ele precisa para ficar sempre com esse movimento circular aqui, né? Lembra que lá não tem um atrito do ar, então desliga os motores, né, do foguete, e o foguete vai ficar em órbita da Terra sempre, tá? Ele nunca vai cair. Tá? Na verdade, ele está em queda livre, né? Vamos voltar lá naquele capítulo lá atrás, na dinâmica. Lá na dinâmica, na aula 3, eu comento sobre isso, né? Os astronautas em órbita da Terra, eles vão estar caindo sempre com a aceleração da gravidade naquela altura. Ok? A aceleração da gravidade naquela altura lá será, na verdade, a aceleração centrípeta. Corresponderá à aceleração centrípeta. Tá? Naquela altura lá. É a aceleração centrípeta que vai manter o corpo em órbita, através da força centrípeta. Então, olha, mais um complemento aqui. Vamos supor que você queira colocar um satélite em órbita da Terra de período 24 horas. Um satélite geoestacionário. Período de 24 horas. Você vai lá na equação de Kepler, né? Período ao quadrado é igual a K ao cubo, que seria distância ao cubo. Como você quer um período de 24 horas, você colocaria ali 24 ao quadrado, é igual a K, que seria, você teria que pegar o valor da constante K, tá? Vezes a distância elevada ao cubo. Ok? Aí então você calcularia o valor da distância. Essa distância seria a órbita do satélite. Você substituiria aqui. Então você quer colocar um satélite geoestacionário, tá? Que dê uma volta em torno da Terra em 24 horas. Através da terceira lei de Kepler, você calcula a distância. E com essa distância você vai calcular a velocidade que você tem que colocar o satélite naquela órbita para que o satélite não saia da órbita. Ele fique naquela órbita com aquela velocidade. E aí ele não vai cair mais.
Observe que a velocidade que um satélite deve ter para se manter em órbita depende apenas da massa do planeta e da altura da órbita em relação ao centro do planeta. Não depende da massa do satélite. Ok? Então um astronauta dentro da cápsula ali, dentro do satélite, ele vai estar junto com o satélite. Ele vai estar flutuando ali dentro do satélite, né, dentro da cápsula, tá? Mas independente se o astronauta é gordo ou magro, não depende da massa dele. Naquela órbita vai depender da velocidade. Como ele está dentro da cápsula, ele está com a mesma velocidade da cápsula. Então ele está com a velocidade orbital da cápsula ali. Ele fica flutuando lá dentro, tá? Mas ele está em órbita, né? Ele está em queda livre, assim como a cápsula também está em queda livre. Aquela ideia da queda livre, né? Vai estar caindo, mas nunca cai. Tá? Olha, a aceleração centrípeta aqui, olha, tá puxando, né? Você tem uma força centrípeta puxando para o centro da Terra aqui. Ok? Então esse corpo vai vir até esse ponto. Só que devido à velocidade tangencial, à medida que ele vai caindo aqui, ó, na verdade ele está andando para frente aqui, ó. Ele vai estar sempre tangente. Ó. Quando ele chega nessa referência do centro da Terra, ele vai estar aqui embaixo. Ó. E a força centrípeta vai estar puxando ele para cá. Ó. E ele continua, então, sempre em órbita. Ele vai estar sempre em queda livre, né? Vamos, então, a alguns exercícios, tá? Alguns aqui eu exijo até mais coisa, mas é para complementar o que nós estamos aprendendo. Essa primeira aí daria para você fazer sozinho, tá? Se eu fosse você, dava uma pausa aí no vídeo e vê se você marca correta a resposta. Vou resolver. A figura a seguir representa o Sol, 3 astros celestes e suas respectivas órbitas em torno do Sol, Urano, Netuno e um objeto descoberto em 1996, de nome 1996 TL66. Analise as afirmativas a seguir. Primeiro, essas órbitas são elípticas, estando o Sol em um dos focos dessas elipses. Correto, né? É lá a lei de Kepler, onde que os planetas giram ao redor do Sol em trajetórias elípticas. Ah, mas essa aqui parece uma circunferência. Lembre-se que a circunferência é um caso particular da elipse, tá? Onde os dois focos se coincidem. Então, a primeira afirmativa está correta. Segunda afirmativa. Os 3 astros representados executam um movimento uniforme em torno do Sol, cada um com um valor de velocidade diferente dos outros. Bom, valor diferente, mas não um movimento uniforme, porque esses com a trajetória elíptica mais alongada aqui, olha, o que acontece? À medida que eles aproximam do Sol, eles vão aumentando a velocidade. E à medida que afasta do Sol, eles vão perdendo velocidade, movimento retardado. Então você não pode falar que eles têm um movimento uniforme, tá? Seria um movimento uniforme se as órbitas fossem perfeitamente circulares. Então a número 2 está errada. 1 verdadeira, 2 errada. 3. Dentre todos os astros representados, o que gasta menos tempo para completar uma volta em torno do Sol é Urano. Sim, dos astros representados, sim, porque o Urano é o que está mais próximo do Sol. Então ele que vai girar mais rapidamente aqui. Ok? Então a terceira também é verdadeira. Então 1 e 3 é verdadeira. Se apenas as afirmativas 1 e 3 são corretas, então essa aqui é a resposta correta. Segundo exercício. Vê se você consegue fazer. Dá um pause aí e depois continua. Vamos lá. Para um observador no interior de uma nave espacial em órbita em torno da Terra, os objetos no interior da nave parecem flutuar no espaço. Indique a alternativa que apresenta melhor explicação para esse fenômeno. Então, eu acabei de falar ali no final da aula, né? Sobre os astronautas estarem flutuando dentro da nave. Lá existe gravidade, mas como eles estão em queda livre, todos, a nave e o astronauta, então ele fica com a mesma aceleração da nave. Então vamos às opções. A força gravitacional que atua sobre a nave é anulada pela força centrípeta.
errado, porque a força gravitacional é a própria força centrípeta. A segunda, a força gravitacional que atua sobre a nave é anulada pela força exercida pelo motor da nave. Tem nada a ver, né? Essa aí está completamente fora. Terceiro, a nave espacial está sujeita a forças gravitacionais muito pequenas. Lembra que eu falei, lá naquela altura, onde que estão os satélites, a gravidade é altíssima, tanto é que mantém o satélite em órbita da Terra com a alta velocidade que ele está. Tá? Então, você não pode falar que as forças gravitacionais são pequenas, não. Lá você tem forças gravitacionais de boa intensidade. A nave espacial se movimenta numa região do espaço onde existe vácuo, realmente. A nave espacial está fora da atmosfera e lá existe vácuo, mas não é por causa disso que os astronautas flutuam. Tá? Não é porque existe vácuo. Dentro da nave ele está sem instrumento, dentro da nave tem ar. Tá? E ele está flutuando dentro da nave. Tá? Então existe vácuo onde eles estão, mas não é por causa disso. Os objetos dentro da nave espacial e a nave têm a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade naquele local, né? Eles estão caindo em queda livre. Esta é a resposta correta. Vamos ao terceiro. Dá um pause aí e vê se você consegue. Se a massa da Terra não se alterasse, mas o seu raio fosse reduzido à metade, o nosso peso seria... O peso do corpo não é dado pela massa vezes a gravidade? Olha, a massa do corpo que está na Terra não vai alterar, continua o mesmo. Tá? Quem vai alterar vai ser a gravidade, porque a Terra vai reduzir a metade do raio. A massa da Terra também não altera, né? Ela vai reduzir a metade do raio. Então a gravidade é que vai alterar. E a gravidade não é dada pela constante de gravitação universal, que multiplica a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado? Olha, a constante de gravitação universal não muda. A massa da Terra não muda. Quem vai mudar vai ser o raio. O raio vai ser reduzido à metade. Então isso irá gerar uma nova gravidade. Vamos chamar a nova gravidade de gelinha. Olha, gelinha vai ser então, olha, G, constante de gravitação universal, vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra, dividido por 2. Tá vendo? É o raio dividido por 2. Você vai reduzir a metade do raio. E isso é elevado ao quadrado. Bom, fazendo o cálculo aqui, olha, repete a constante de gravitação vezes a massa do planeta, dividido por raio ao quadrado sobre 4. Multiplico isso aqui invertido, o que vai acontecer? A nova gravidade vai ficar 4 vezes a gravidade que você tinha anteriormente. Tá vendo? Ou seja, a nova gravidade será 4 vezes G. Isso nós vamos substituir aqui. Então qual vai ser o novo peso? Vamos chamar de pelinha. Vai ser a massa, que continua a mesma, vezes a nova gravidade, gelinha. Como a nova gravidade é 4 vezes a gravidade anterior, nós vamos ter então que pelinha vai ser 4 vezes m vezes g. Né? Você teria aqui 4g, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, o novo peso vai ser 4 vezes maior que o peso anterior. Ou seja, o novo peso será quadriplicado. Bom, tente fazer essa antes e dê um pausa no vídeo aí. Admitindo que a Lua executa um movimento circular e uniforme, olha, movimento circular uniforme, hein? Eu não estou falando em trajetória elíptica não, é movimento circular uniforme, em torno da Terra, sem ser perturbada pelo resto do universo, analise as afirmações seguintes. Primeiro, se a Lua descreve uma órbita circular de raio D em torno da Terra, deve existir uma força agindo sobre ela, dirigida para o centro da Terra. Correto, né? 2. A força centrípeta que age na Lua é a própria força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Correto? 3.
A velocidade escalar da Lua ao redor da Terra não é constante. Esta está errada, porque, como eu falei que a trajetória é circular, a velocidade escalar será constante. Tá? Se eu falasse assim, por exemplo, a velocidade da Lua ao redor da Terra não é constante. Velocidade é uma grandeza vetorial, ela estaria mudando de direção. Aí essa terceira seria correta, mas eu estou falando em velocidade escalar. A velocidade escalar é o módulo da velocidade vetorial. E o módulo da velocidade vetorial será constante. Tá? E aí fala que não é constante. Então a terceira está errada. Então são verdadeiras a 1 e a 2. Nós temos isso aí na letra D, né? Duas afirmações verdadeiras, a 1 e a 2. Esta é a resposta correta. Bom, essa aí eu acho que você vai precisar de uma explicação melhor aí, tá? Porque eu não comentei isso na aula, então eu vou fazer direto. Olha, um dinamômetro muito sensível é usado para pesar um corpo no Equador e no Polo Norte terrestre. Considerando-se a forma esférica da Terra e o seu movimento de rotação, julgue as afirmações a seguir. Tá? Bom, depois eu vou falando das afirmações. Eu vou abrir uma nova tela aqui para explicar isso melhor. Olha, temos aí o planeta Terra. Tá? Você sabe que a Terra gira em torno de um eixo, tá? Girando aqui o Equador. O Equador vai ter uma velocidade escalar maior do que um ponto no polo. Porque imagina aqui, olha, um sujeito lá no Polo Norte. Tá? Quais as forças que agem nesse sujeito? Você terá o peso dele agindo para baixo. Então, se você tiver uma balança aqui, a balança registrará um valor da normal que será igual ao peso. Então, o sujeito terá um peso aqui normal. Olha, ele vai estar girando aqui, imagina ele em pé aqui, né? Ele vai estar girando em torno dele mesmo. Ok? Agora, imagina um corpo no equador terrestre. Como a Terra está girando, né, esse sujeito ele vai dar uma volta na Terra. Tá? Isso aí em 24 horas. O que não acontece com esse sujeito aqui? Em 24 horas ele vai dar uma volta em torno do eixo dele mesmo. Já esse sujeito que está no Equador, ele vai dar uma volta na Terra em 24 horas. E aí imagina o seguinte, quais as forças que vão agir aí? Você quando sobe num carrossel que está girando, você não sente você ser jogado para fora da trajetória? Isso também já foi falado lá na dinâmica de Newton. Tá? Você tem uma força não inercial que a gente chama de força centrífuga. É uma força como se tivesse... Só percebe essa força quem está na experiência. Um carro quando faz uma curva para a esquerda, você é jogado para a direita. Então o que acontece com um observador, com um sujeito que está aqui fora, ou na linha do equador terrestre? Como a Terra está girando, vai surgir uma força empurrando esse sujeito para fora, que nós chamamos de força centrífuga. Tá? Mas atenção, essa força ela é muito pequena, tá? Mas ela existe. A gente não percebe ela devido ao tamanho da Terra e a nossa velocidade de rotação é muito pequena comparada a um carrossel. Tá? Então surge essa força te empurrando para fora, que é a força centrífuga. Mas você sabe que a força peso continua atraindo o corpo para baixo. Você não sai voando aqui porque a força centrífuga é bem menor que a força peso. Só que agora, se você estiver em pé em cima de uma balança, a balança ela vai sentir a força resultante, né? A força resultante, que é a normal da balança, vai ser a força resultante entre o peso e essa força centrípeta. Então esse peso aparente aqui será um pouco menor do que o peso de quando ele estava lá no Polo Norte. Né? No Polo Norte ele não vai sentir essa força centrífuga. Por quê? Ele vai estar girando em torno do eixo dele mesmo. Tá? Já que próximo ao Equador vai aparecer essa força centrífuga, isso vai fazer o peso dele ficar
um pouco menor. Na verdade, o peso aparente, né? Porque o peso, a força-peso, tanto aqui quanto no polo, serão iguais. Tá? Isso aí é supondo que a Terra é perfeitamente redonda, né? Que a gente já tem aquele caso que a Terra é um pouco achatada nos polos. Você estaria mais próximo do centro de massa no polo, né? Mas supondo que a Terra seja redonda, isso não vai acontecer. No caso do nosso problema, ele fala que a Terra é redonda, né? Olha, um dinamômetro muito sensível é usado para pesar um corpo no Equador e no Polo Norte terrestre. Considerando a forma esférica da Terra e o seu movimento de rotação, quer dizer, eu estou incluindo a rotação da Terra, julgue as afirmações seguintes. Primeira afirmação: o peso medido é menor no Equador do que no Polo. Correto, né? Porque no Equador nós vamos ter aquela força centrífuga. Então o peso medido é menor. O peso medido no dinamômetro, na balança. 2. O peso real do corpo é o mesmo no Equador e no Polo. Correto, o peso real é o mesmo. O peso medido que não é o mesmo. O peso real é. 2. Também verdadeira. 3. A massa do corpo é a mesma no Equador e no Polo. Verdadeiro, a massa não altera. 4. Caso o mesmo dinamômetro pesasse o corpo no Polo Sul, o resultado da medida seria igual ao do Polo Norte. Sim, no Polo Sul é a mesma coisa do Polo Norte. Você vai estar lá naquele eixo, né, da Terra, tá? O eixo, né, onde que a Terra gira em torno dele, e você vai estar girando em torno do seu corpo. Então, é a mesma. Ou seja, todas as afirmativas são verdadeiras. Bom, pensa agora, tá? Dê uma pausa aí e vê se você consegue matar a charada desse problema aí. Considere dois astronautas A e B devidamente trajados para uma viagem à Lua. Na superfície da Terra, eles com seus trajes têm massas MA e MB, pesos PA e PB, e se atraem mutuamente com forças muito fracas e de intensidade F, que é aquela força de interação gravitacional, né? Quando separados por uma distância D. Na superfície da Lua, eles têm massas M'(A) e M'(B). Bom, as massas não alteram, né? Pesos P'A e P'B. O peso vai depender da gravidade da Lua, que é bem menor do que a Terra. E se atraem com forças de intensidade F', quando separados pela mesma distância D. Bom, essa força F' é a força de interação gravitacional entre os dois, né? Sabendo-se que a intensidade do campo gravitacional na superfície da Lua é aproximadamente 1/6 da intensidade do campo gravitacional na superfície da Terra, compare. Então agora vamos ver, tá? MA é igual a M'(A). O que fala isso? A massa do astronauta na Terra é igual à massa do astronauta na Lua. Verdadeiro. A massa do astronauta B na Terra é igual à massa do astronauta B na Lua. Verdadeiro. O peso do astronauta A na Terra é o mesmo peso dele na Lua. Isso já é falso. Por quê? A gravidade na Terra é maior do que a gravidade na Lua. Então aqui já está errado. A letra A está errada. Tá? Vamos então já para a letra B aqui. Olha, a massa do astronauta, que é igual, né? Na Terra e na Lua são iguais. A massa do astronauta B na Terra e na Lua são iguais. O peso do astronauta A na Terra é maior do que o peso dele na Lua. Verdadeiro. O peso do astronauta B na Terra é maior do que o peso do astronauta B na Lua. Verdadeiro. E a força de interação gravitacional entre o astronauta na Terra e na Lua, as forças de interações gravitacionais são as mesmas. Sim, isso são. Por quê? A força de interação gravitacional não é constante de gravitação universal vezes a massa dos astronautas pela distância ao quadrado? Não depende da gravidade. Tá? Essa aqui é a lei da gravitação universal de Newton. Você tem dois astronautas a uma certa distância um do outro. Então a força de interação deles, tanto na Terra quanto na Lua, será a mesma. Tá?
Você não poderia falar com relação à força de interação entre eles e a Lua, não seria a mesma, né? Lá na Lua, a força de interação gravitacional é menor, mas entre eles a força é a mesma. Então a resposta é essa letra B aqui, ó. Ok? Falta ainda falar sobre velocidade de escape e sobre as luas, as fases da Lua, mas eu vou deixar isso para uma próxima aula para não ficar muito cansativo aqui. Tá? Estou deixando uma lista em anexo para vocês desenvolverem aí sobre todo esse conteúdo dado nas duas primeiras aulas.